Olá, bonitos e bonitas, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês algumas viradas de chave que eu tive através de alguns anos de experiência de vida, e isso serve para qualquer pessoa. Uma forma de passar para vocês as experiências que ao longo da vida eu fui aprendendo, cortei algumas coisas e fui melhorando algumas coisas pra mim, e eu vi melhora na minha vida, e eu tenho certeza que você, independente de ser autista, TDAH, ou de você não ter, de você ser apenas uma pessoa que não teve muitas oportunidades na vida, ou alguém para te ensinar as coisas, você também vai se beneficiar dessas regras da vida que são tão importantes, ok? Então, gente, tem um autor, né, que se chama Miguel Ruiz, foi o primeiro livro que eu li em inglês, o primeiro livro de um autor mexicano que eu li, e ele me impactou muito. Essas coisas eu já estava fazendo, mas a forma com que o autor explicou foi muito bom pra mim. E me ajudou a sintetizar para poder estar fazendo esse vídeo pra vocês, ok? Então são regras da vida que eu vou passar a primeira pra vocês agora. A número 1 é cuidado com o que você fala, mas cuidado mesmo. Isso parece balela, parece, isso é, sim, eu aprendo isso, né? Quando eu era uma pessoa muito religiosa, né? Eu era protestante, então assim, eu fui criada realmente indo para a igreja todos os dias. E quando isso acontecia comigo, eu lembro que eu recebia muitas pregações sobre isso, sabe? Tenha cuidado com as suas palavras. E às vezes isso sai, isso é bíblico, isso tá enfim, em vários lugares, mas você não para pensar a profundidade disso. E é isso que eu quero falar com vocês, que eu fui aprendendo ao longo desses anos. Ter cuidado com as suas palavras é cuidado com o que você fala das pessoas, cuidado com o que as pessoas falam de você, cuidado com o que você faz com aquilo que as pessoas falam de você, ou vice-versa. Por exemplo, na minha vida, quando as pessoas falavam alguma coisa de mim que elas estavam bravas, então isso podia acontecer nos relacionamentos amorosos, isso podia acontecer com um amigo, mas geralmente eram os relacionamentos amorosos. Quando uma pessoa estava brava e falava alguma coisa de mim, eu me sentia muito ofendida, mesmo quando essa pessoa falava uma coisa que era absurda, porque ela estava com raiva. E eu fui aprendendo que, não é bem assim. Quando uma pessoa fala uma coisa de você, ela tá falando muito mais dela do que de você. Gente, eu demorei muitos anos pra entender isso. E eu não tô falando pra você que às vezes eu não caio nessa armadilha, não. Mas é muito menos do que antes. E assim, presta atenção. Porque quando você tá numa situação quente, sabe, de conflito com alguém, e essa pessoa, ela pode falar coisas que você não faz ou não é, e você fica muito chateado, você fica muito com muita raiva, né? A sua emoção aflora naquele momento. Por que isso acontece? Porque quando uma pessoa diz uma coisa da gente, a gente faz o quê? A gente se vitimiza. E a gente pensa logo, eu não sou essa pessoa. Ou você fica triste, com raiva, se vitimiza e fica como chorosa ou interna, né? Joga tudo pra dentro. Ou você fica tão bravo que você faz o quê? Você ofende também. E aí você começa a apontar coisas que você acredita que aquela pessoa é ou que você não acredita, só pela raiva, para você se sentir no mesmo patamar da pessoa, como para o seu ego não se ferir, digamos assim. E isso é um grande erro que eu fazia muito. E que eu venho trabalhando isso há anos em mim, e que até terapia, gente, é complicado, porque para você levar isso pro terapeuta, você tem que entender que você reage assim nas situações. E muitas vezes eu não entendia que eu agia assim quando eu estava numa situação de conflito. Então, se você não tiver esse entendimento, até se você procurar uma terapia, você vai se colocar como uma vítima da situação, você entende? Então, o seu terapeuta também vai ter uma visão muito distorcida daquela realidade, que é o que você está trazendo para ele. Então, gente, tenha cuidado, porque uma pessoa só nos ofende se a gente deixar ser ofendido. Uma pessoa, uma vez, uma garota, sabe, uma mulher, uma vez ela estava com raiva, com ciúme, não tivemos uma briga, né? A briga foi com outra pessoa, e aquela pessoa falou, é aquela vadia, coisas assim. E eu, no primeiro momento, eu fiquei muito, como assim? E aí um amigo meu, que era advogado, conversando, não era sobre isso, mas toquei no assunto, ele disse, você cobra pra isso?
Você já cobrou, você cobra alguma coisa assim pra você namorar o seu namorado? E eu disse, não, nunca. Então você não é. Então, e aí eu pensei, olha, se uma pessoa me ofende e eu não sou aquilo que aquela pessoa está falando, eu não tenho motivo, eu tenho zero motivo pra ficar ofendida. Entende? E se a pessoa, e aí você vai me perguntar, e se a pessoa fala uma coisa que você é? Se a pessoa falar, você é muito distraída, você é muito desatenta. E aí eu penso, pera, eu sou desatenta? Eu realmente sou desatenta? Eu realmente esqueço as coisas? Se sim, então a pessoa não está me ofendendo, ela está falando o que de fato eu sou. Se a pessoa está falando uma coisa, como esse exemplo que eu dei, assim, bárbaro, ou uma coisa que seja, que eu não sou, eu não posso me sentir ofendida, porque eu não sou. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a dar aquela respirada e comecei a responder a pessoa, a fazer perguntas para a pessoa. Então, quando a pessoa fica com raiva, começa a me perguntar, falar coisas que eu não sou, eu começo a fazer perguntas para ela, para basear aquilo que ela fala, se é verdade ou não. E aí ela chega à própria conclusão que não é. Mas, obviamente, se ela está com muita raiva, talvez nem vale a pena ter essa conversa. Então, se o nível for muito alto, o que eu faço? Respiro e falo, vamos falar quando você estiver melhor. Agora não é o momento para você falar, para a gente conversar sobre isso. E isso vale para qualquer coisa, relação, amizade. Por quê? Porque a gente precisa proteger a nossa autoestima. A gente precisa proteger a nossa autoestima. Se você olhar no Instagram, se você olhar nas redes sociais, você tem muita coisa perfeita o tempo todo, perfeito. E a nossa realidade não é perfeita. Então você começa a fazer comparações e sempre se sentindo o quê? Para baixo. E isso vale para tudo na vida. Quem me conhece sabe que eu nasci na cidade, uma das cidades, não, é a cidade mais pobre do Rio de Janeiro. É o desenvolvimento mais baixo que tem no desenvolvimento, no Rio de Janeiro em termos de cidade. E as oportunidades eram zero oportunidades. Então eu não posso ficar ofendida quando uma pessoa fala alguma coisa que eu nem sequer tô na mesma situação ali daquela pessoa, né? E às vezes a pessoa não sabe de mim, a pessoa não sabe minha história, a pessoa não sabe minha vida, a pessoa acha que eu tive as mesmas oportunidades que todo mundo, e ela tá no calor ali da emoção, ela tá com uma raiva de alguma coisa que não tem nada a ver com toda a minha vida, e ela pode jogar alguma situação como essa. Daí a minha escolha, aceito aquilo como verdade ou não. Então, isso é uma coisa que eu tenho feito. Quando é uma pessoa, geralmente vai ser uma pessoa que eu não tenho muita intimidade, né? Que venha falar alguma coisa ou venha me ofender, eu pergunto para mim, isso que essa pessoa está falando é verdade ou é mentira? Se for uma verdade, eu penso, isso é verdade, então talvez eu precise melhorar isso. Como eu posso melhorar isso? Se o que a pessoa falou é mentira, simplesmente é mentira. Se ela estiver num nível baixo de raiva e eu posso dialogar com ela, vou fazendo perguntas e assim, quando é que você me viu fazendo isso? Por que você pensa isso de mim? Como pergunta, não com raiva, não com deboche, não com sarcasmo, mas uma pergunta seca. E a própria pessoa vai chegar à conclusão de que ela está errada. E se ela estiver num nível muito alto de estresse, não vale a pena conversar, então eu simplesmente deixo pra lá. E se vale a pena, a gente tem uma conversa posterior sobre isso quando ela estiver calma. Tenha cuidado com as suas palavras. As palavras que você fala com as pessoas e as palavras que as pessoas falam com você. O que você assume que é verdade ou não. A segunda parte é o que você fala de você mesma ou de você mesmo. O que você está falando aí? O que você fala com as pessoas sobre você? Você fala, eu não consigo. É muito difícil acordar cedo, eu não consigo fazer exercício porque, dá uma preguiça, eu não consigo. Tudo bem dar uma preguiça, é uma preguiça pra todo mundo, mas você realmente não consegue? Ou você fala isso pra você e já se acostumou a falar isso? Entende? Se você dentro de você pensa que você é incapaz, todos os seus comportamentos vão ser coerentes com ser incapaz. Então, se você quer mudar isso, você precisa começar a mudar o que você fala. Então, o que você fala pra você? Você fala que você é capaz ou você fala que você é incapaz? Independente se você tem autismo, se você tem TDAH, se você tem qualquer transtorno ou nenhum transtorno, você só é uma pessoa
que cresceu sem oportunidades, como aconteceu comigo, como acontece diariamente na vida de muitas pessoas, se isso acontece com você e você pensa que você não teve oportunidades ou não teve capacidade de fazer no passado, não significa que você não possa fazer agora, ok? Para isso, você precisa mudar aquilo que você falar. O que você está falando para você? Sou capaz ou sou incapaz? Eu consigo fazer isso? Essa nova coisa que eu preciso fazer ou não? Como é que meu cérebro, meu corpo, minha mente, todo meu comportamento vai dizer pra mim que eu sou capaz se eu não digo que eu sou capaz? Tenha cuidado com o que você fala. Seja impecável com as suas palavras. Ah, mas eu tenho autismo, Nânia. Meu autismo é leve e tal, mas eu tenho muita dificuldade de me relacionar com as pessoas. Ok, eu entendo isso. Ah, mas eu tenho TDAH, eu tenho muita distração, então eu esqueço as coisas, eu sou impulsiva, ou sou impulsivo. Ok, eu entendo isso. Ah, mas eu nasci de uma cidade muito pobre, eu não tenho dinheiro, eu não tenho grana, então é muito difícil pra mim fazer isso, porque eu não tenho dinheiro. Ok, eu entendo isso. Essa parte, principalmente, eu entendo muito todas essas partes, mas essa é assim, sempre vivendo na pele essa situação de escassez mesmo, né? E eu prometo pra você que mudando o que você está falando é um passo importantíssimo e é o primeiro passo para você ter um desenvolvimento pessoal verdadeiro na sua vida. E por que isso? Porque qualquer coisa que a gente faça vai ter que começar por aí, vai ter que começar com o que você está falando. É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. E esse vídeo vai ser uma sequência, tá, gente? Então eu vou dar os outros passos para vocês nos próximos vídeos. Bonitos e bonitas, não se esqueça de se inscrever e curtir o canal. Compartilha também.